encontrar ali bênção, por exemplo, para uma coisa que deva ser feita fora da missa. Vamos encontrar sempre orações de invocações que serão feitas dentro da missa. Os outros livros, que são ditos sagrados, é o lecionário, Santo Oral, que é o mais fininho, e depois temos o semanal, que são as liturgias que nós ouvimos durante a semana, e o dominical, que nós usamos aos domingos e dias santos de guarda. E temos também o que tem mais dignidade, que é o evangeliário, que contém os evangelhos. Por isso que o lugar mais apropriado dentro da celebração da missa é que ele fique sempre sobre o altar, que é o lugar mais sagrado que nós temos ali. Lembrando que é no altar que o sacrifício da missa é renovado. Vamos então para a prática. O missal, ele é nada mais, nada menos, como está escrito, a gramática da oração. As maiores orações são as orações realizadas na missa, certo? Então, está tudo compilado ali no missal. Dentro de dois liturgistas, que é o José da Basal e o Frei Alberto Pipoiser, que inclusive ajudou muito nas outras edições dos missais passados, eles diziam que o missal ele se divide em dois caráteres, um caráter de fé e um caráter também educacional. Ou seja, nós vemos, por exemplo, dos prefácios da missa, que é aquela oração que antecede a oração eucarística, vai estar fazendo uma introdução à própria oração eucarística. Ou seja, nós aprendemos também com o missal, e o missal ele sempre vai estar ligado ao tempo litúrgico, ou melhor, aquilo que vai estar sendo lido naquele dia vai estar em concordância com o tempo litúrgico. Ali, a oração eucarística sozinha é a síntese mais alta e expressiva da oração cristã. Podemos dizer, então, que por a missa ser o santo sacrifício, a missa ser a expressão mais alta do amor de Deus, visível a nós, então é o missal que nos traz isso. Logo, por exemplo, não há consagração da Eucaristia sem o missal. Precisa, então, ali de ter aquilo que a igreja estipulou para que haja a Santa Eucaristia. Eis então a grande importância do missal em si. Nós ouvimos muito hoje falar sobre missa nova e missa antiga, ou missa de sempre, né? São expressões totalmente erradas. Erradas por quê? Porque nós devemos ter o seguinte entendimento. A igreja ela já tem 2023 anos de existência. 2023 não, 2023 não, porque seria o nascimento, né? Mas com a morte de Cristo, em torno de quase 2000 anos. Então, nesse quase 2000 anos, o santo sacrifício da missa teve várias mudanças. As primeiras comunidades cristãs não celebravam a missa como nós celebramos hoje. A missa tinha todo um caráter diferente, né? Apenas aquela questão que chamava fractionem panem, a fração do pão. Apenas isso seria a missa para eles, e muitas vezes eram feitas inclusive em jantares e banquetes entre os pais de família. Depois que aí foi surgindo as primeiras comunidades cristãs, e aí sim começou a ter um caráter mais comunitário, da comunidade se reunir, a comunidade cristã, mas ainda não uma forma fixa de missa. Podemos dizer que até desde dos primórdios do cristianismo, lá no ano 325, o Concílio de Nicéia, o imperador Constantino se preocupou muito em questão da institucionalização da igreja, mas muito pouco se fez em relação à liturgia, justamente porque os próprios bispos de cada comunidade cristã podiam inclusive legislar abertamente sobre a liturgia, sobre como deveria ser a missa, o que deveria ser falado, como deveria ser feito, né? Então, apenas lá em 1570 que houve a promulgação do primeiro missal formulado que nós conhecemos, que é o missal de São Pio V. Antes, em 1400 e pouquinho, já havia textos litúrgicos que eram usados apenas pelo bispo de Roma, ou seja, pelo Papa. A Igreja Universal em si não tinha nada estipulado de forma fidedigna como missal. E isso acabava que muitas vezes
fragilizava a questão da própria unidade da igreja, unidade em relação à comunhão. Nós vamos ver que aconteceram várias mudanças aqui no nosso missal, porém mudanças dentro do texto. Não houve mudança no rito. O texto mudou, o que está escrito mudou, mas o rito próprio não mudou. Então, em 1570, nós temos essa promulgação do missal pelo Papa Pio V. E depois, várias edições se perpetuaram até o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi o último concílio da Igreja, que foi desde o ano de 1962 a 1965. Ele foi convocado pelo Papa João XXIII. Papa João XXIII faleceu nesse meio tempo, e quem deu continuidade foi o Papa Paulo VI. Dentro do Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII, ele já convocou o concílio usando uma palavra que causou um pouco de escândalo na época. Ele queria um ajornamento da igreja, ou seja, uma abertura da igreja maior. E no Concílio Vaticano II ocorreram então 4 constituições conciliares, que foram os 4 documentos mais importantes do concílio. Entre todos os documentos que tiveram, esses 4 foram os mais importantes, e dentre um desses 4 teve então a Constituição Sacrosancto Concilium, que foi a Constituição que versa somente sobre questão de liturgia. Então, essa Constituição fez algumas mudanças na missa de São Pio V, né? Inclusive mudar do latim para o português, a questão do vernáculo, e também o versus populum. Antigamente era para frente do altar que o padre rezava, dita de forma errada muitas vezes, que é de costas para o povo, e passou a ser de frente para o povo. E em 1970, então, acontece essa mudança, essa ruptura. Isso aconteceu e houve, então, muitos escândalos e muita chateação por parte de muitos da comunidade católica, mas nós conhecemos esse missal. Inclusive eu trouxe aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois. Esse aqui é um missal de São Pio V, ele é da década de 1930, e ele é todo em latim. Então, nós vemos que o Concílio Vaticano II, ele se propôs a fazer isso justamente para quê? Ele fez justamente isso para fazer com que a comunidade participasse melhor, para que fosse na mesma língua, para que o altar fosse ali o centro e o sacerdote ali junto celebrasse ali naquele mesmo altar. A partir daquele momento também acabam as missas simultâneas, né? Se tivesse 4 padres na missa, ou eles faziam tudo ali junto, né? Auxiliava como subdiácono, enfim, ou então eles celebravam. Com certeza vocês já viram igrejas grandes e antigas que tem altares assim nas laterais, né? Ficava um celebrando aqui e os outros tudo na lateral aqui da igreja celebrando também. Eram missas simultâneas que chamavam. E isso também acabou, e com também um argumento muito interessante. A missa, então, ela não é mais celebrada para o padre, ou melhor, o padre ele não celebra a missa ali para ele. Acontece uma relação na missa. Nós somos participantes da missa, né? Nós não somos assistentes, nós não assistimos à missa. Então, por nós não assistirmos à missa, nós temos respostas próprias para nós. Por exemplo, o Senhor esteja convosco. Pronto. Ou seja, nós estamos celebrando junto. Quando fala, por exemplo, na epíclese, quando o padre pede para que envie o Espírito Santo sobre as oferendas: enviai o vosso Espírito Santo a fim de que nossas ofertas se mudem no corpo e sangue de nosso Jesus Cristo. A gente fala: mandai o vosso Espírito Santo. Assim como o padre faz as invocações próprias do presidente, nós também fazemos a nossa. E isso acontece até hoje no nosso missal que nós conhecemos. Então, houve essa revisão de 1970, e depois, 10 de abril de 2000, teve a aprovação da 3ª edição do Missal Romano pelo Papa São João Paulo II, publicada em 2002 e revisada em 2008. Essa nós já conhecemos, é anterior a essa. Porém, vale lembrar que o nosso missal, ele apenas já foi revisado aqui, ó. Ele foi revisado em 2000,
ou melhor, ele foi revisado em 2002, não, publicado em 2002 e revisado em 2008. Porém, é o mesmo missal daqui. Não houve mudanças. Como esse aqui nosso também, né? Isso. Acabei falando já isso. Não houve mudança. Esse missal aqui é o de Paulo VI, é o do Concílio Vaticano II. Apenas aconteceram questões na tradução. O missal pós-concílio. Nós já falamos. 1970, promulgado por São Paulo VI, revisado em 1971. 1975, segunda edição, promulgado por São Paulo VI. E 2002, terceira edição, aprovado por São João Paulo II e revisado em 2008. São um só, mesmo rito, mas não houve, mas aconteceu mudança no texto. Agora, o sentido e a razão da reforma, a gente pode se perguntar, por que a igreja tem necessidade de mudar o texto litúrgico? Essa é a grande questão. Ora, tudo que se faz muito acaba se caindo na rotina, né? E muitas vezes, o padre está rezando pelos falecidos, por exemplo, no momento da oração pelos falecidos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos que morreram na esperança da ressurreição. Aquilo fica batido, né? Fica uma coisa meio que já está ali na nossa cabeça, gravado, e acaba perdendo um pouco da essência, do encanto. Às vezes a gente já sabe até o que o padre vai falar sem ele já mesmo ter falado. Então, esse é um dos motivos da mudança. Outro motivo também importantíssimo que nós vamos ver é que acontecem canonizações durante o tempo. Nós aqui nesse missal, nós não vamos ver, por exemplo, o nome de alguns santos que passaram aqui pelo Brasil. Santa Paulina, que foi a primeira santa que trabalhou aqui no Brasil, mas não era brasileira, era italiana, mas o ministério dela foi tudo aqui. De Santa Dulce, de Frei Galvão, nós não temos nesse missal. Então precisou-se fazer um outro missal, e nós também vamos ver uma festa agora dedicada especialmente, exclusivamente a Nossa Senhora de Fátima, entre outras que nós vamos fazer. Mas é basicamente por isso, principalmente também a questão que a gente chama de inculturação. Conforme os tempos vão passando, a cultura também vai mudando. A inculturação é um tema muito falado dentro da questão litúrgica, dentro de liturgia. Muitas pessoas acham que inculturação é fazer algo dentro da missa ao seu bel prazer, usurpar daquilo que é lhe dado. Mas só que não é assim. A inculturação, ela deve estar, por exemplo, prescrita, escrita e autorizada para ser feita, né? Um caso de inculturação, por exemplo, missa de sétimo dia só temos aqui no Brasil, não temos em outros lugares do mundo. É uma tradição cultural do Brasil. Outra questão de inculturação também que nós temos, viu uma clara? Aqui para nós no Brasil é um pouco mais confuso. Mas um exemplo, por exemplo, do Japão. Lá, eles não usam a cor branca para festa, porque a cor branca lá tem um sentido fúnebre, igual o preto aqui para nós. Então lá eles usam o dourado, por exemplo. Países que têm forte devoção mariana, como Espanha, pode usar paramentos azuis. Aqui o Brasil não tem autorização para isso. São coisas que não são maléficas, mas que não são corretas ao ponto de vista rubricista do próprio missal. Dado, porém, que não raramente o uso da língua vulgar pode revestir-se de grande utilidade para o povo, quer na administração dos sacramentos, quer em outras partes da liturgia. Aqui, a Constituição Sacrosanto Concílio, capítulo 36, parágrafo 2º. Ou seja, aqui a gente vê, né, a questão da... A gente vê a questão que de fato o vernáculo ele passa pela mudança. Será tudo então feito agora pela nossa língua.
Aqui a gente vê alguns dos 3 desafios para a mudança do missal, que a comissão que ficou estudando isso teve. Os bispos estão estudando há 19 anos essa edição nova, essa terceira edição para nós. Uma das questões é a fidelidade ao latim e ao português. O missal, ele passou não por um retrocesso, mas ele quis se voltar um pouco mais para fidelidade na tradução para o latim. Nós, provavelmente os mais antigos já devem lembrar, mas antigamente as orações terminavam muito em pelos séculos dos séculos, amém, in secula seculorum, né? Vamos ver que isso também voltou, né? Assim como, por exemplo, a edição anterior chamava oração do dia. A primeira oração que o padre faz, primeira invocação, oração do dia, voltou-se a chamar no missal escrito, alguns já chamavam, mas voltou-se a escrito coleta, oração da coleta. Proximidade cultural, a questão da enculturação que eu falei, a linguagem mais fácil. E também viu-se que o Brasil estava com uma tendência não nova, mas estavam sim aflorando-se alguns grupos dentro da igreja com uma necessidade da oração do latim, do aprendizado ao latim, e que queriam voltar a essas origens da igreja. E para não acontecer de, como eu falei no início, essa história de missa antiga, missa nova, missa de sempre, que isso não existe, como eu falei, desde os primórdios do cristianismo aconteceram mudanças e provavelmente assim irá acontecer ainda outras. Então, a missa é só uma, a renovação do sacrifício é apenas uma e a Eucaristia é apenas uma. Então não tem essa história de novo, velho, é a missa e ponto. Vale lembrar também que hoje a gente não se fala mais em rito ordinário e rito extraordinário quando a gente se refere à missa tridentina, a missa em latim e a missa ordinária. A gente se fala apenas hoje a missa ordinária. A missa extraordinária a gente afasta esse nome porque ela não tem mais um caráter, digamos que, necessário ao ponto de vista pastoral e contínuo na igreja. Então ela existe e pode sim ser celebrada, mas o Papa Francisco, inclusive, ele decreta que padres apenas com autorização assim pode fazê-lo. Sonoridade e poesia, proclamabilidade. Ora, nós vemos que os padres conseguem cantar as orações da missa, né? É comum a gente ver isso. A oração do dia, pelo menos, oração da coleta, oração sobre as ofertas, oração pós-comunhão, elas dão para ser cantadas. Exatamente por quê? Porque a igreja tem essa preocupação de ter sonoridade e poesia na proclamação. Inclusive, uma coisa muito interessante que esse missal traz para nós são partituras. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas em várias orações tem partituras para que exatamente seja obedecida, né, essa forma de cantar e também não seja feito ao seu bel prazer. Infelizmente aqui no Brasil, hoje em dia nós temos uma liturgia que está sendo usurpada, né? Está sendo feita muitas vezes ao seu bel prazer, muitas vezes não nem de maldade isso acontece, mas acontece exatamente pela questão da enculturação. Se a gente acessar, por exemplo, alguns canais de transmissão de missa, nós vamos ver que às vezes a missa, dentro da missa, o salmo é mudado por uma música. Ao domingo, segunda leitura cortada. Às vezes é para tentar otimizar espaço, para tentar evangelizar, mas nós que atuamos no campo litúrgico, seja coroinhas, ministros de Eucaristia, pastoral da liturgia e outros agentes, nós somos servidores da liturgia. Nós não somos donos da liturgia. Então temos sim que obedecer à liturgia. Então, o interessante também é que se houve, né, algumas observações por parte dos bispos durante esses 19 anos que, ao identificar alguns erros,
eles acrescentaram algumas mudanças também no que a gente chama de IGMR, Instrução Geral do Missal Romano, que no Missal Antigo nós vamos ter ele bem pequenininho na frente do Missal. Então, é um documento muito interessante também e eu recomendo muito para quem deseja aprender liturgia. Eles acrescentaram aqui, né? Antigamente, na Instrução Geral do Missal Romano Antigo, estava escrito que o altar da missa deveria ser coberto por uma toalha. A doutrina que versa sobre liturgia nunca disse que a toalha deveria ser verde, amarela, acompanhar o tempo litúrgico. Mas os bispos viram que isso estava acontecendo ao bel prazer das pessoas que arrumavam. Então agora está escrito: o altar seja coberto ao menos com uma toalha sobre ele ou ao seu redor. Coloque-se no mínimo 2 castiçais com velas acesas. Isso era no antigo. Agora no novo: o altar seja coberto com uma toalha de cor branca. Sobre ele ou ao seu redor coloque-se ao menos 2 castiçais com velas acesas. O interessante também é que na antiga Instrução Geral do Missal Romano estava dizendo apenas que poderia ter 2 velas e uma cruz. Agora os bispos já fizeram uma mudança também. O que é cruz? Cruz é o pegar 2 pedaços de pau, cruzar. Agora, o crucifixo é o quê? É esses 2 pedaços de pau com a imagem de Cristo crucificado. Na nova Instrução Geral do Missal Romano já está especificado que é crucifixo e não cruz. Outra questão aqui interessante, né? A gente aprender e saber. A toalha do altar, ela tem uma representatividade. Tudo na liturgia que é bonito não é questão de vaidade, não é questão de enfeite, mas é questão também espiritual. Toalha que fica sobre o altar, ela representa, por isso que ela também não pode ser aquela toalha que parece uma cortina cobrindo tudo, né? Não pode ser até o chão. A toalha sobre o altar, ela representa a toalha que cobriu o corpo de Nosso Senhor quando ele foi sepultado. A patena, por exemplo, vocês já devem ter visto na mão do padre, que é aquela esfera de metal redonda onde fica a hóstia em cima. Por que ela é redonda, ela não é quadrada? Seria mais fácil se fosse quadrada, porque ia encaixar melhor na pala. Ela ali representa a pedra angular, que Jesus foi sepultado. E nós vemos aqui no Missal, o Missal fala exatamente o quê? Na hora da doxologia final: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Que o padre é presente, mas no por Cristo, com Cristo não, perdão. Lá no final da oração do rito da comunhão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali está previsto que o sacerdote presente, Eucaristia, com a patena embaixo. Qual o significado disso? Cristo vencendo a morte. Aquela pedra que estava fechando no sepulcro, ela já rolou e Jesus está em cima agora, vencendo a morte. Então tudo isso é cheio de significado. Outra questão também interessante é que, de tantas músicas que são quase que aberrações dentro da liturgia, também já entrou uma coisa que eu creio que não precisava, mas que foi necessário. Uma instrução sobre glória, o hino do glória. O glória, hino antiquíssimo e venerável, pelo qual a Igreja congregada do Espírito Santo glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro, é cantado pela Assembleia aos fiéis ou pelo povo que o alterna com grupos de cantores ou pelo próprio grupo de cantores. Ou seja, apenas fala que deve ser cantado glória. Agora, no Novo, a Igreja vem e fala o seguinte: o glória é um hino antiquíssimo e venerável pela qual a Igreja congregada no Espírito Santo glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. Isso está igual o de lá, porém com um acréscimo: o texto deste hino não pode ser substituído por outro. Ou seja, glória a Deus lá nos céus, todos os anjos cantam. Pode?
Glória, glória, aleluia. Pode. Deve ser o texto fiel. Aquele texto, por exemplo, que a gente canta muito, glória a Deus nas alturas, né? Esse pode. Assim como há outros vários que não são difíceis, né? Que não são difíceis, mas às vezes falta, por exemplo, vontade de estudar, porque tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser trabalhado. A gente às vezes fala as coisas sem saber, né? O que é feio a gente diz que é antilitúrgico, o que é bonito a gente diz que é litúrgico. O que é antilitúrgico? Antilitúrgico é tudo aquilo que não está em consonância com o texto litúrgico. Se você musicaliza uma coisa que foi feito pelo tião da esquina, ou até mesmo pelo bispo tal, não pode. Isso aqui é feito por uma comissão, isso aqui é feito por uma assembleia, isso aqui é feito com todo um respaldo, com todo o preparo, com todo digamos que um cuidado específico. E o Glória não é um hino, por exemplo, que a gente começou a cantar ali, né? Vocês pararem para pensar, por exemplo, santos que nós temos grande admiração cantaram textos antiquíssimos. Por exemplo, Precônio Pascal, nós temos várias coisas aí escritas. Foi um texto escrito por São Tomás de Aquino. Ou seja, São Tomás de Aquino já rezava isso. Por que nós não rezamos hoje? E também houve uma mudança interessante que eu fiz questão de frisá-la, porque talvez haja um pouco mais de erro nessa. O ato penitencial, nós já temos ele de cabeça. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, as omissões. Por minha culpa, olha a diferença. Minha culpa de novo, 2 vezes. Minha tão grande culpa, 3 vezes. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Então são 3 vezes batendo no peito. No latim era minha culpa, minha tão grande culpa, minha máxima culpa, né? Então é para vocês verem claramente a questão de voltar à fidelidade ao latim. Quando o sacerdote faz o convite à oração, orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, ofereça esse sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Houve uma mudança também. Não é mais orar, irmãos e irmãs, para aquele sacrifício, ou seja, ele não está se remetendo apenas à oração dos fiéis, ele se inclui nisso. Agora será orar, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Interessante também a questão do início do prefácio, antes da oração eucarística. O prefácio já está batido, né? Todo mundo sabe. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dá-vos graça em todo lugar. Houve uma mudança também no início, salvo engano, de todos os prefácios, que começa agora, na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação, dá-vos graça. Voltando também para a questão do latim. A oração que mais teve uma mudança significativa e expressiva dentro do missal dessa edição nova foi a oração eucarística número 1, que vocês irão ver no próximo domingo, que será domingo do Advento. E como eu farei para não errar? A Arquidiocese pensou nisso e no domingo vocês já terão o folheto impresso na mão, como era antes da pandemia. Então é importante acompanhar o folheto, mas nunca perca de vista o foco central, que é a renovação do sacrifício no altar, que é a Santa Missa. Aqui nós vemos 2 mudanças significativas que demonstram bem a mudança e também a fidelidade ao latim, como eu disse. Vemos aqui o final. Aqui significa por Cristo Senhor nosso. A mudança é
Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Aqui foi a apresentação do novo missal para o Papa Francisco. Aqui a autorização para que ele possa ser utilizado aqui no Brasil. E aqui o prefeito do Decastério para o culto divino fazendo a verificação e também antes de entregar a diplomação. A estrutura também mudou. Nós tínhamos, por exemplo, formulários próprios de dias santos de guarda lá na frente do missal, onde fica a parte do domingo, a parte do tempo do advento. Nós temos que saber que o tempo litúrgico não se divide em tempo comum, tempo do Natal. O tempo litúrgico ele se divide em 2 ciclos. Ele não se divide em tempos, né? Ele se divide em ciclos porque é o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa, que são os 2 maiores mistérios da nossa fé, sendo ele o maior a Páscoa, a ressurreição. Por que esses 2 ciclos que dividem? Porque o advento é a preparação para o Natal, o início do ano litúrgico. O ano litúrgico começa com o advento, justamente porque para preparar para o nascimento de Cristo. Nós celebramos domingo passado o Cristo Rei, dizendo que Jesus ele é o Senhor daquele ano. Ele é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Tinha inclusive uma frase, que eu não me recordo agora, muito bonita, no diretório litúrgico, que não acompanha o ano civil, mas que encerra esse momento com uma frase muito bonita, fazendo essa coroação. Depois vem o ciclo ou melhor, vem a celebração do Natal, as semanas de Natal. Depois vem o tempo comum. O tempo comum é menos importante? Não. O tempo comum é o tempo que Jesus fala no Evangelho. Jesus, ele está geralmente se remetendo a nós diretamente. Então é um tempo de prontidão, um tempo de ouvidos abertos, um tempo de esperança. Depois vem logo, acaba a primeira parte do tempo comum, vem o tempo da quaresma, depois o tempo pascal e depois tempo comum e depois tempo do advento. E dentro desses tempos nós celebramos as memórias dos santos, celebramos as passagens também importantes da vida de Jesus, Pentecostes, por exemplo, também Assunção, Ascensão, enfim. Próprio do tempo, ciclo cristológico. Celebrado então os ciclos do Natal, da Páscoa e do tempo comum. É a celebração dos mistérios da salvação que tem por cume o tríduo pascal. O ordinário da missa, rito romano da celebração eucarística, ou seja, aquele próprio do tempo são orações. O ordinário da missa, aqui, gente, é estrutura, tá? É estrutura que o missal está montado. Próprio do tempo. Depois o ordinário da missa. Como ali deve se rezar a missa. São o rito da missa comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim vai. E aqui próprio dos santos, ciclo eclesiológico. Lembrado no Santo Oral, em que Maria, os mártires e todos os santos unem a Cristo e seu mistério. Temos então lá o ciclo do Natal, o tempo do Advento, missas dos dias de semana, formulário completo a cada dia. Isso não mudou muito dentro dessas questões que eu irei falar agora. Agora, essa questão do formulário completo a cada dia, sim. Ciclo do Natal, Epifania do Senhor, missa da Vigília, ciclo da Páscoa, tempo da Quaresma, oração sobre o povo, desde a quarta-feira de cinza até a missa de quarta-feira de Semana Santa, quase todas do missal de Pio V, ou seja, agora nós temos mais orações de bênção nesse missal novo, que inclusive foram tiradas do missal de Pio V. Nós tínhamos muitas poucas bênçãos sobre o povo, né? Bênção sobre o povo é a bênção final da missa, né? Nós tínhamos muito poucos, agora temos mais. Ciclo da Páscoa, período pascal, lava-pés. Tem a questão das pessoas escolhidas. O Papa Francisco também liberou, isso já
se eu não me salvo engano, metade do ano, que não é mais obrigatório que apenas os homens lavem os pés. Pode-se agora, tem exceção, as mulheres também terem seus pés lavados. Ciclo da Páscoa, tempo pascal. Missas dos dias de semana, formulário completo a cada dia, adequação, primeiro domingo da Páscoa, Divina Misericórdia. Ficou mais claro a questão do domingo da Misericórdia nesse missal novo, ou melhor, nova edição do missal. Pentecostes, missa da vigília 1, missa da vigília 2 e missa do dia. Por que ficou essa missa da vigília um pouco mais extensa? Porque as primeiras comunidades cristãs, elas tinham esse hábito, né, de romper a aurora, de passar mais tempo em vigília para a preparação de Pentecostes, tendo em vista que o próprio texto lá dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tem a narrativa de como os discípulos estivessem em uma vigília. Temos os prefácios. O prefácio da missa, ele sempre é aquele que começa: na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação, que agora, na verdade, começa de outra forma, que eu citei ali para vocês. Na verdade, é digno e justo. Ainda não lembro, tá vendo? Na verdade, é digno e justo, não é mais dessa forma. Uma coisa interessante também que vale a pena falar: esse missal tem bastante fotografia, bastante cores nele, né? E todas essas cores, elas são tiradas de Aparecida, dos afrescos da pintura do Santo da Basílica de Aparecida, que estão aqui no missal. Por isso que a primeira missa foi celebrada lá, e no dia 3, não lembro o horário agora, será também a missa que vai oficializar o início da utilização obrigatória desse novo missal. Oração foram inteiramente e minuciosamente revisadas. A oração número 1 foi a que mais sofreu alteração, e nas outras orações aconteceu de haver uma inserção de invocações para algumas ocasiões, na missa com batismo, na missa com crisma, na missa com primeira comunhão e Eucaristia, e isso também não tinha no missal antigo. Por isso que o missal está desse tamanho. Olha a diferença, gente. A diferença não é pouca, é grande. Lembrando que esse missal aqui ainda tem a instrução geral do missal romano na frente, que tem umas boas páginas aqui. A questão da inserção de São José nas orações eucarísticas 2, 3 e 4 já é uma coisa que já era feita, porém não estava ali escrito, né? Se eu não me engano, na 2 já estava, Frei? Não, nenhuma, né? Pois é. Então, o Papa já tinha, se eu não me engano, João Paulo II, né? João Paulo, mencionado alguma coisa de que poderia, que ele tinha essa vontade dessa inserção. Porque na oração 3, ela tem ali uma abertura, uma brecha, para que seja feita, Papa Bento, foi feita na oração número 3, por natureza, a gente já tem ali a questão de colocar o nome de qualquer santo, seja do padroeiro da igreja que está sendo a missa celebrada, ou o santo do dia que a gente está celebrando. E na oração número 4, as 3 orações eucarísticas para missa com crianças também tiveram a sua mudança. Nós celebramos, por exemplo, na Eucaristia, no último domingo, às 16 horas, a oração número 10, que é própria para a missa com as crianças. Tivemos essa mudança e esses acréscimos. Eis o mistério da fé, agora será mistério da fé, porque a professora Lívia não joga nenhum tomate daí. Era mistério fidei, apenas que não errei muito não, né? Que o padre falava. E não falava, eis o mistério da fé, apenas mistério fidei. Mistério da fé e do amor,
e mistério da fé para a salvação do mundo. Rito da comunhão. Pai Nosso. Tivemos também essas mudanças no texto. Creio que o mais significativo seja esse: livrai-me por este vosso santíssimo corpo e sangue dos meus pecados de todo mal, dai-me cumprir sempre a vossa vontade. Isso aqui, na verdade, é uma oração que o sacerdote faz em silêncio quando ele comunga. Geralmente, quando a missa é com música, ele não irá falar no microfone. Quando a missa é sem música, aí sim ele costuma falar no microfone. Temos então, como eu falei, acredito que não vale a pena fazer uma comparação agora, porque domingo nós já vamos ter no folheto e vamos acompanhar e vamos sentir o primeiro impacto das mudanças do texto. E o próprio dos santos. Temos esse, dentro do ciclo eclesiológico, a ampliação do calendário. Vamos lá. Santíssimo Nome de Jesus, Santa Josefina Baquita. Vejam a questão da enculturação. A enculturação também se refere à aclamação popular. Muitos aqui, provavelmente, há 5 anos atrás, não ouviam falar de Santa Josefina Baquita. Agora, várias pessoas falam de Santa Josefina Baquita. São Gregório de Narek, São João de Ávila, Bem-aventurada Virgem Maria de Fátima. Interessante também que no missal, nessa edição, não vamos ver lá muito Nossa Senhora, a palavra Nossa Senhora. Bem-aventurada Virgem Maria de Fátima. Bem-aventurada Maria para o seu título. São Cristóvão Magalhães, companheiro mártires. Santa Rita, São Paulo VI, Santo Agostinho, Bem-aventurada Virgem Maria do Carmo. Reparem aqui, não Nossa Senhora do Carmo. Santa Maria Madalena, São Chabel Macluf. É interessante vocês falarem assim: ora, mas já tinha missa assim de Santa Rita de Cássia. Tinha apenas oração do dia, oração da coleta. Não tinha um formulário próprio, específico para Santa Rita. Ou seja, não tinha oração da coleta junto com oração sobre as ofertas, oração pós-comunhão. Também esses outros santos, reparem aqui novamente, não é Nossa Senhora do Loreto na grafia, mas sim Virgem Maria de Loreto. E Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Também os santos que foram canonizados. São João Paulo II. Pensem só, São João Paulo II já celebrou a missa com esse missal. E nós agora estamos dentro desse missal, rezando em memória de São João Paulo II. Por isso deve ser feito o quê? Essa mudança na edição. Por esses todos os motivos que a gente está aqui apresentando. E o calendário próprio do Brasil, São José da Anchieta, que não é brasileiro, mas fez sua missão aqui. Santa Paulina do Coração Agonizante, mesma coisa, italiana, se eu não me engano foi no Sul, a sua missão. Bem-aventurado Inácio de Azevedo, Companheiros Mártires, brasileiro. Santa Dulce Lopes Pontes, também conhecida como Santa Dulce dos Pobres. Santos André de Soveral, Ambrósio, Francisco Ferro, presbíteros. Daqui a pouco a gente vai estar celebrando algum Ferreira da Silva aqui, tá, gente? Daqui a alguns anos. São Benedito, o Negro, Nossa Senhora Aparecida. Por que aparece que é Nossa Senhora Aparecida e não Bem-aventurada? Por questão de inculturação. São Pedro de Alcântara, Santo Antônio de Santana Galvão, São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues, São João del Castilho. Isso aqui é uma mensagem que o Papa Francisco nos deixa. Não é suficiente reformar os livros litúrgicos para renovar a mentalidade. Os livros reformados, nos termos dos decretos do Vaticano II, desencadearam um processo que requer tempo, recepção fiel, obediência prática, atuação celebrativa, sábia por parte, primeiro dos ministros ordenados, mas também dos outros ministros, dos cantores e de todos os que participam na liturgia. Então, essa questão aqui do Papa Francisco, ela se assemelha muito do que o bispo coordenador da CNBB disse alguns anos anteriores, que nós não podemos usurpar a liturgia, somos servidores da liturgia e não criadores da liturgia.
a gente vê a palavra liturgia, nós podemos ali tirar várias questões. Uma tradução etimológica a gente pode pegar, que é a preparação do povo de Deus. Mas ao mesmo tempo nós também podemos ir para o sentido maior ainda, que é a preparação do povo de Deus, mas que é a unidade, a comunhão, a santificação e o oferecimento, no caso da nossa liturgia hoje. Falando de missa, tem várias liturgias. Batismo, por exemplo, é uma liturgia. As da missa, o que ali acontece? Nós oferecemos o pão e o vinho ao Pai, através do Filho, por meio do Espírito Santo, que é a Trindade se fazendo presente dentro disso. Então, as principais mudanças do missal foram essas, sobretudo nas orações eucarísticas e também nos acréscimos. Alguém tem alguma dúvida?